Nós vamos falar então desse problema afogamento que acontece com crianças, né? Lembrando que criança é sempre dependente de um adulto, né? Então, para a gente não basta só a gente saber o que fazer com a criança, mas a gente tem um compromisso, uma responsabilidade de educar o adulto, para que ele não permita que aconteça o afogamento com a criança, como todos os outros tipos de trauma, né? Isso é muito comum, que o adulto não consiga visualizar o risco e aí ele acaba deixando a criança se submeter àquele risco. Tá? Nós vamos falar principalmente de casas mais seguras, porque o afogamento em crianças até 10 anos ele ocorre muito dentro de casa, seja dentro de casa, no seu entorno, ou na piscina, ou ali naquele espaço de quintal. Tá? A minha experiência como médico, ela vem de muitos anos trabalhando com os guarda-vidas nas praias, e eu vi o afogamento tanto na praia, quanto na emergência, quanto no CTI. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Essa é uma situação clássica que acontece normalmente, quer dizer, esse tipo de situação acontece com criança, normalmente dentro de casa, dentro de um condomínio, dentro de uma piscina de um clube, dentro de uma escola, dentro de uma academia, onde a criança é deixada próximo a um espelho d'água e essa criança não tem a capacidade, né, de avaliar o risco que ela está passando. Ela é atraída pela água e acaba se expondo a um risco desnecessário e muitas vezes fatal. O afogamento é silencioso e ele é muito rápido e muito grave. O que eu quero dizer com isso? Que ele é silencioso, porque quando uma pessoa está se afogando, a gente acaba não tendo aqueles gritos de help, de socorro. Então, assim, a gente tem que olhar a cena e entender que alguém está se afogando, né? Ele é muito rápido, ou seja, uma criança, por exemplo, que cai dentro da água, como essa criança vai cair dentro da água, ela em 2, 3 minutos ela está em parada cardiorrespiratória. Então ele é muito rápido, ele mata muito rapidamente. Uma criança que estava extremamente saudável, sem doença pré-existente, e de repente passa por uma condição de uma parada cardiorrespiratória. Então ele é extremamente crítico, porque isso, se não for socorrido muito rapidamente, ele chegando à parada cardiorrespiratória, ele tem uma chance de 7 a 11% apenas de sobreviver ao afogamento sem sequelas. Então, as chances dele são muito pequenas. Aí você vê que a criança caiu dentro da água, e isso é uma resposta normal que você está vendo de uma criança que não tem a ferramenta da natação ou a ferramenta de se defender. Ela não consegue nem se equilibrar ou se reequilibrar para colocar as vias aéreas fora da água. E aí ela está respirando e aspirando ao mesmo tempo. Você vê que passa muito pouco tempo, você vê uma luta, porque quando ela caiu, o oxigênio, a PaO2 dela, a oxigenação arterial estava normal, e isso vai caindo muito rápido pelo consumo, pelo esforço que ela está fazendo, pela temperatura da água, que se for fria, e isso vai levando rapidamente a uma parada respiratória, e mais alguns segundos, ou 1 minuto e meio, ou 2 minutos no máximo, uma parada cardiorrespiratória. Você vê que nesse momento, eu sei que é impactante a imagem, mas é importante a gente entender, você vê que nesse momento existem alguns movimentos involuntários, não está da mesma forma, ela não está se defendendo da mesma forma que estava antes, são movimentos involuntários, pouco efetivos, né? Quando então o irmãozinho, provavelmente mais velho, consegue ver a criança e aí chamar a mãe, que deveria estar tomando conta da criança, e a criança então é retirada de dentro da piscina, né, em parada respiratória, mas ainda não em parada cardiorrespiratória.
né? E essa criança sobreviveu, mas assim, você arriscou o seu bem maior por olhar para essa situação desse pequena piscina, ou pequeno tanque decorativo, e achar que aquilo ali não tinha risco nenhum para sua criança. Então, o afogamento não só com criança, mas em qualquer situação, o afogamento é um balanço entre a sua avaliação do risco, ou seja, você olhar para aquela situação e compreender que aquilo ali é arriscado, aquele ambiente é arriscado e quais são os riscos, e também a tua capacidade de enfrentar aquele risco. Por exemplo, a gente está falando para vocês aqui e acredito que a maioria tenha condições de, por exemplo, de entrar numa piscina e não se afogar. Mas se eu colocar vocês no mar ou num rio, a capacidade, a tua competência aquática foi superada pelo risco, que é muito alto. Então, o afogamento é um balanço entre o risco ambiental e a tua competência. Eu sou um grande nadador, um surfista, e se me colocarem em Nazaré, com aquelas ondas daquele tamanho, provavelmente eu vou me afogar. Então, aquilo ali, o risco superou a minha competência aquática e me fez afogar. Afogamento é exatamente o balanço entre as duas situações. Quando eu olho para o risco e não entendo, eu posso estar subestimando o risco. Quando eu olho para o risco e me acho competente o suficiente para enfrentar e não sou, eu estou superestimando a minha capacidade de enfrentar aquele risco. E isso acontece para qualquer situação de trauma. É exatamente a mesma coisa. Eu posso dirigir bêbado, por exemplo, e você está superestimando a sua capacidade, seus reflexos. Eu posso entrar no incêndio e sair. Quer dizer, qualquer situação de trauma tem essa relação entre o risco ambiental e a tua capacidade de enfrentar aquele risco. O nosso planeta Terra é 75% de água, cada vez mais os afogamentos vão acontecer. O Brasil é o país com o maior número de salvamentos e um dos maiores números de afogamentos com mortes no mundo. Nós temos uma grande área espelhada, né, não só o litoral, mas o interior, e pessoas querendo se banhar o tempo todo com uma temperatura muito agradável. No mundo, 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto. No Brasil, 15 pessoas morrem afogadas diariamente. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade, terceira na faixa de 5 a 14 e quarta na faixa de 15 a 24 anos. Significa que os nossos jovens estão morrendo no Brasil, principalmente por afogamento. E os homens morrem quase 7 vezes mais do que as mulheres, e na faixa de 25 a 29 anos, eles morrem 21 vezes mais do que a mulher. Do que as mulheres. Isso mostra aquilo que a gente conversou sobre a superestimação da sua competência aquática de enfrentar o risco. Então, nessa faixa etária principalmente, a masculinidade tóxica faz com que o homem ache que ele pode enfrentar aquilo ali, aquela situação, e os dados mostram que não. Ele acaba morrendo e muito rapidamente. No Brasil, quando a gente fala em afogamento, a gente pensa muito no litoral, mas no litoral não é o nosso principal problema. O principal problema é no interior. Você vê aqui em vermelho e amarelo, são os locais onde tem o maior risco de morte por afogamento por 100 mil habitantes, mostrando que o nosso problema está muito mais na água doce do que nas praias. As praias são responsáveis por apenas 15% dos óbitos no Brasil. Já os afogamentos em água doce, principalmente rios, lagos e represas, são responsáveis por pelo menos 70% dos afogamentos. Então, assim, a gente tem que levar essa educação de prevenção para o interior, para locais fora do litoral. O custo médio, né, por ano que o Brasil gasta com afogamentos, com mortes por afogamento, é 1,4 bilhões de reais. Significa que nós estamos gastando dinheiro com mortes. A gente deveria estar gastando esse dinheiro com prevenção, evitando que isso acontecesse. Estamos desperdiçando dinheiro e principalmente vidas. Esse gráfico mostra claramente como, ano a ano, usando estratégias de prevenção,
nós temos conseguido reduzir o número de mortes por afogamento ano a ano. Claro que todos esses dados são muito impressionantes, mas é importante a gente entender que o que a gente tem da visão do problema é apenas 6% da situação. Veja que nós só conseguimos enxergar do afogamento o que acontece no hospital, ou seja, aqueles pacientes que são internados no sistema SUS ou no certificado de óbito. Todos aqueles casos de pequenos afogamentos ou de afogamentos que foram atendidos no ambulatório, ou que não foram atendidos no hospital particular, ou que melhorou sozinho, nós não sabemos, não temos conhecimento do que acontece. E isso é verdadeiro também para outros tipos de trauma. Como é que a população vê o problema afogamento? Ela vê como importante para reduzir os afogamentos que aprendam primeiros socorros e salvamento. Tá? E isso é um erro, porque na realidade, o que a gente tem que aprender é prevenção. A prevenção é muito mais importante do que salvar, do que aplicar primeiros socorros. E dá para ver nesse gráfico, nessa tabela de um trabalho que foi publicado na Resuscitation, avaliando 1.565.000 intervenções de guarda-vidas, onde a gente mostra que 99,9% de todas as intervenções dos guarda-vidas nas praias são intervenções de prevenção, mostrando que as intervenções de resgate foram responsáveis apenas por 0,1% e o suporte de vida por 0,02%, mostrando que a real diferença está na prevenção, na intervenção de prevenção. Dá uma olhada nesse gráfico, né, a Praia de Copacabana na visita do Papa, onde havia a mesma condição de mar, o mar era o mesmo, o número de pessoas, a quantidade era a mesma, e não ocorreram nenhum óbito nesse dia de praia. Você compara com essa outra situação, com o feriado da cidade do Rio de Janeiro, onde tinha a mesma quantidade de pessoas, mesmo tamanho de mar, e foram feitos muito mais resgates do que no outra situação. E ocorreram 4 óbitos apenas em um dia nas praias aqui do Rio de Janeiro. Então, isso mostra claramente que, enquanto as pessoas que foram ver o Papa, elas estão voltadas para ver o Papa, vestidos, sem usar álcool, sem a intenção de entrar no mar, sem aquele comportamento de superestimação da sua capacidade, comparado com essa situação, você vê claramente o porquê dessas duas tragédias serem completamente diferentes. Tá? Então, mostrando que o risco ambiental nas duas situações era o mesmo, o que variou foi o comportamento de risco, no caso desse feriado da cidade do Rio de Janeiro. Afogamento é aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão das vias aéreas. Significa que uma criança deixada numa banheira enquanto a mãe ou o pai vai pegar um sabão, uma toalha, atender um telefone ou distraído no celular, basta um escorregãozinho, a via aérea ficar dentro d'água por pouco tempo e isso já é o afogamento. Claro que se o pai e a mãe estão muito próximo, há condições de fazer esse resgate muito rapidamente. Se ele vai atender uma campainha ou vai pegar uma toalha e fica 40 segundos, por exemplo, fora, ele já vai voltar e vai ver o filho ou a filha dele com um estado grave de afogamento crítico. Tá? Provavelmente com necessidade de ser encaminhada a uma terapia intensiva, ficar em prótese ventilatória, porque 2, 3, 4 aspirações já são suficientes para um afogamento gravíssimo. Claro que os homens se afogam mais, dentre eles os solteiros. 50% acham que sabem nadar, o que reforça aquela coisa do comportamento de risco. Eu olhei para o risco, eu acho que sei nadar em piscina, mas eu estou na praia, mas eu acho que sei nadar e não entendo a diferença. Não consigo avaliar o risco. Ou acho que a minha competência é maior e é suficiente para enfrentar aquele risco e eu acabo me afogando. 50% das pessoas que se afogam na praia acham que sabem nadar.
a maioria mora fora da orla, o que significa que há um desconhecimento daqueles fatores de risco ou da sua avaliação do risco ambiental. Uma parte ingeriu álcool, quase 16% ingere álcool, e esse álcool está, de alguma forma, relacionado ao afogamento, porque isso dá uma superestimação da capacidade da sua competência aquática, uma falsa superestimação, e mais de 80% se alimentaram 3 horas antes do afogamento, significando que essas pessoas, quando você vai lidar com as vias aéreas, que é a intervenção mais importante, o lidar com as vias aéreas, permeabilizar as vias aéreas, ofertar oxigênio, que é a causa principal do afogamento, é a falta de oxigênio. Quando você vai lidar com isso, a ocorrência de vômito é muito comum e, portanto, a broncoaspiração, quer dizer, se houver o vômito, a broncoaspiração é uma das complicações mais graves e mais frequentes nos casos de afogamento. Afogamento existe afogamento do tipo primário, aquele que subestimou o risco ou superestimou sua competência aquática. Ou afogamento secundário, ou seja, houve um trauma, um infarto, uma crise convulsiva, algum mal súbito fez com que a competência aquática reduzisse rapidamente e aí ela não se tornou insuficiente para enfrentar aquele risco de afogamento ou aquele risco local. Ambos os tipos de afogamento, tanto em água doce quanto em água do mar, eles produzem hipóxia. Aquela água é aspirada e dificulta a troca gasosa, e essa dificuldade da troca gasosa é principalmente pela falta de captação de oxigênio. O CO2 ele troca muito fácil, então não é um problema. O problema é realmente a hipóxia gerada pela aspiração de líquido. Tá? E ela é igual para os dois tipos de água. Então, os dois tipos de água não têm diferenças no tratamento nem no prognóstico. Só para ilustrar um pouco, né, isso aqui é uma radiografia de tórax, onde mostra do lado direito, né, desse lado direito aqui, né, do tórax, o raio-x está invertido, né, normalmente, um PA, uma radiografia em AP, e você vê claramente uma hipotransparência aqui nessa região, que significa a água que foi aspirada. E isso é uma radiografia de 2 horas depois do afogamento. Não é uma pneumonia, não tem que ter tratamento de antibiótico, não tem que ter tratamento como se fosse uma infecção, e sim apenas aguardar um grau 2 desse. A gente faz oxigênio, 5 litros por minuto via catéter nasal, e aguarda pelo menos aí algumas horas ou até 24 horas, que isso deve ser reabsorvido e deve ser excretado na urina. Esse é um caso mais grave, um grau 3, onde você vê uma hipotransparência mais difusa, e essa hipotransparência basta apenas meio copo d'água para dar esse quadro gravíssimo. Então você vê assim, meio copo d'água é 2, 3 aspirações e você já está num quadro gravíssimo de hipóxia, né, que só vai parar se você for retirado de dentro d'água. Se você não for retirado imediatamente de dentro d'água, essa hipóxia vai aumentando e aumenta muito rápido até chegar à parada respiratória e aí mais alguns segundos ou minutos, parada cardiorrespiratória. Esse é o algoritmo da classificação de afogamento, onde mostra passo a passo, né, o que fazer, como classificar o grau, o que fazer em cada grau e qual o prognóstico de cada grau de afogamento. Isso tudo você vai encontrar no site da Sobrasa. Você encontra vídeos, você encontra o algoritmo completo, você encontra várias informações que vão te acrescentar aí e entender essa classificação de afogamento mais adequada. E aí estão os endereços de todas as nossas mídias sociais. É legal anotar. Eu recomendo vocês entrarem nesse grupo fechado que a gente tem do Telegram. A gente diariamente coloca alguma informação sobre afogamento, de prevenção, de resgate e de primeiros socorros. Hoje a gente, por exemplo, a postagem de hoje foi um manual resumido de emergências aquáticas, gratuito. A gente tem 2 cursos para quem é da área de saúde,
2 cursos, suporte básico de vida em afogamento e suporte avançado de vida em afogamento, tudo online que você pode fazer, e pontua se você desejar depois tirar um título de especialista da Abramed. Cada curso desse dá uma pontuação de 5 pontos para o seu currículo, para a avaliação do título de especialista. Então, nós estamos aí às ordens de vocês. Eu trouxe um casinho clínico só para a gente discutir alguma coisa e fica mais didático, né? É uma menina de 7 anos presa no ralo da piscina do clube. Ao chegar ao local, a vítima ainda está presa e a mãe informa tempo de 20 minutos. Então a criança foi presa pelo cabelo e ela está lá presa há 20 minutos. Então algumas informações são interessantes para a gente aqui nesse caso. Primeiro, uma menina presa pelo cabelo na piscina significa que ela, entre aspas, sabia nadar, ou seja, a mãe se sentiu à vontade de deixá-la na piscina e ela foi até o fundo, o ralo do fundo, e ficou preso pelo cabelo. Então ela sabia, ela se virava muito bem naquela piscina. Então a mãe não conseguiu enxergar o risco que aquela piscina apresentava. Isso é a primeira coisa que eu acho que é interessante. A outra em situações de emergência, é muito comum que a gente ache que já passou 20 minutos e passou apenas 5 minutos. Isso é normal em casos de desespero. Então, assim, é claro que a gente deve validar esse tempo de 20 minutos, mas entendendo que isso pode não estar ajustado à realidade realmente do tempo. Então, é sempre importante a gente tentar verificar o tempo, se possível. Isso nunca é muito fidedigno. Então, eu tenho uma criança que está há 20 minutos, vamos acreditar na mãe, que está há 20 minutos presa pelo ralo. A primeira coisa a fazer é soltá-la do ralo. Quer dizer, como eu vou soltar uma criança que está presa pelo cabelo no ralo do fundo, na piscina? Eu preciso desligar a bomba, claro, mas eu desligando a bomba não solta a criança da piscina. Eu vou ter que cortar o cabelo. Então, eu corto o cabelo, ou como já aconteceram algumas vezes, arranco o ralo, ou há um escalpelamento da criança para poder livrar ela daquela situação. Tá, eu consegui tirar a criança e colocar na borda da piscina. Ela tem 20 minutos embaixo d'água. Vale a pena ressuscitar? Sim, porque a gente tem apenas 4 situações para não ressuscitar em afogamento. Livores, sinais de decomposição corporal, ou rigidez cadavérica, ou se a criança ou o adulto tiver cronometrado mais do que 1 hora de submersão. Então, se não tiver nenhuma dessas 4 situações, e no caso essa criança não tinha 20 minutos, vale a pena ressuscitar. A gente tem casos diversos, anedóticos, claro, mas diversos casos descritos do mundo inteiro com 20, 30, 40, 50 minutos. O caso com maior tempo de submersão sem sequelas foi 66 minutos. Em água gelada, claro. Mas nós, por exemplo, na praia, temos um caso de 22 minutos embaixo d'água, recuperado, sem sequelas neurológicas. Então, o afogamento ele tem essa peculiaridade, ele tem uma resistência a esse consumo de oxigênio diminui e existe uma proteção maior. Isso não quer dizer que a gente possa esperar para ressuscitar. Significa que a gente tem que entender que tem muito mais chances de você tentar ressuscitar em caso de afogamento. E isso se deve à situação de hipotermia, que é comum no afogamento, e ao reflexo de mergulho, que é a redução do consumo de oxigênio quando a pessoa está dentro d'água. E isso é mais exaltado com crianças. Então, eu tiro ela da piscina e começo a ressuscitação. Ela pode estar em parada respiratória? Não. 20 minutos não dá para ter uma parada respiratória. Ela já está em parada cardiorrespiratória. E aí eu vou começar a fazer uma ressuscitação completa. Eu tirei da piscina, hiperestendi o pescoço, né, e vou fazer 5 ventilações iniciais e vou, então, fazer 30 compressões.
Aí eu faço 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações e mantenho essa ressuscitação até a chegada do socorro avançado, que eu preciso chamar, até ela voltar ou até eu estar sozinho e estar exausto e não consigo mais fazer nada, porque eu estou cansado de fazer a ressuscitação. Tá? Em suma, resumidamente, é isso. E eu queria bater um pouco nas medidas de prevenção de quando você fala em criança e casa. Né? E a gente tem que entender que dentro desse universo de casa, existem basicamente 3 grupos diferentes que têm uma característica diferente. Primeiro, as crianças até 2 anos que acabam andando, a mãe ou o pai deixou uma porta aberta do banheiro, ou a máquina de lavar aberta com água, ou um balde, ou a porta aberta para o quintal, e a criança acaba engateando e cai inadvertidamente dentro da água e se afoga. Tem as crianças um pouco mais velhas que acabam brincando, muito atraídas, acabam brincando, ou escalando a piscina, ou escalando uma máquina de lavar, ou, quer dizer, se arriscando mais, e elas se afogam também. E os pré-adolescentes que estão naquela faixa de se afogar na piscina, e isso é mais comum por algum trauma, algum caldo, ou preso através da sucção. Então, a primeira medida mais importante é que a criança deve ter supervisão de 100% do tempo, à distância de um braço. Ou seja, eu tenho que ficar com a minha criança perto do espelho d'água o tempo todo com ela. Eu não posso, se eu for sair para pegar um sabonete, atender um telefone, uma toalha, eu tenho que levar minha criança junto. Tá? Isso é extremamente importante. A segunda é que toda a área de serviço, porta de banheiro, quintal, deve ter o acesso restrito. Então, a porta do banheiro deve ficar fechada, a porta da área de serviço, se tem água, deve ficar fechada, a porta para a área comum da piscina deve ficar fechada. A gente tem que... Não dá para confiar que você está olhando, não dá para confiar que a criança não vá chegar lá. A terceira é que todos os locais onde tem possível água devem estar fechados e esvaziados. Né? Isso é extremamente importante. Mesmo você restringindo acesso, que eles estejam fechados. Então, a porta do banheiro tem que estar fechada, a cisterna, poço, caixa d'água, tudo isso deve ficar com uma tampa que impeça a criança de entrar. E, como quarta medida, é que sempre dentro do possível, todo o ambiente com água deve ser esvaziado. Então, balde, bacia, qualquer poça d'água que tenha dentro ou ao redor de casa deve ser esvaziado. Tudo isso representa perigo para a criança. E, por fim, as questões da piscina. Né? Quando você entra na piscina, que é a piscina residencial, o ideal é estar com a bomba desligada. Isso dá maior proteção para a criança, e sempre junto com um adulto. Eu queria mostrar também, né, para vocês que são da Liga de Trauma, Liga de Pediatria, todos os profissionais de saúde, que nós temos um cardápio imenso de programas de prevenção. Os principais são esses aqui: o Kim na Escola, que é uma apresentação para a escola primária, Piscina Mais Segura, que é um programa para professores de natação multiplicarem para seus alunos, suporte básico de vida e afogamento para todos aqueles que são atletas, esportistas aquáticos, nadadores, todo mundo, professores de educação física, todo mundo que lida de alguma forma, fisioterapeutas, que lidam com alguma forma com água. Tá? Primeiros socorros é super importante, e o Surf Salva, que é um programa que a gente ensina surfistas como prevenir, resgatar e mitigar o afogamento. Esses programas multiações é aquele programa que junta alguns programas desse num local, seja num clube, seja num município mais resiliente, ou durante a Semana Latino-Americana, que vai ser agora, dia 23 a 29 de novembro, onde todos os latinos vão comemorar, através de alguma ação, fazendo alguma ação,
de prevenção e afogamento. Vamos comemorar a Semana Latina de Prevenção e Afogamento, e é muito importante que vocês participem também. E dentro das ferramentas, nós temos aqui 5 vídeos de prevenção e afogamento: água doce, praia, inundação, casa mais segura, piscina, 4 GPs de prevenção e afogamento, também água doce, quer dizer, várias ferramentas que podem ser usadas no dia a dia para criança, com criança, no lar, na escola, no clube, com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, quer dizer, serve para todo mundo. Uma pequena dica pode fazer a maior diferença no afogamento. Nós estamos chegando ao fim e eu queria perguntar para vocês, quer dizer, questionar qual é o local de maior risco em piscinas. E normalmente as pessoas olham e pensam assim, é perto do ralo, é perto da escada, é onde é mais fundo, é no desnível, né, ou onde escorrega, quer dizer, tem várias propostas. E o que eu queria ressaltar é que em piscina, em praia, em água, qualquer local é perigoso, né? Por mais ou por menos risco, você perde uma criança muito rapidamente. E isso é uma ferida que não fecha nunca mais. Esse vídeo é para ressaltar que, embora a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tenha diversas ferramentas e programas de prevenção, eu não consigo entregar um programa de prevenção ou uma dica se essa pessoa que está do lado de lá não acreditar que o afogamento possa acontecer com ela. E o afogamento acontece com todos nós, várias vezes, durante a vida de cada um de nós. Isso é muito importante. Lembra que afogamento é a aspiração de líquido e basta você estar tomando um copo d'água, alguém te chamar, ou durante um banho, ou na natação, ou surfando, ou numa cachoeira, e você aspira uma pequena quantidade de água, isso é um afogamento. Se você não tiver ferramenta para sair dessa situação, isso ocorre e vai até o limite crítico, que seria a morte. Todos nós que estamos assistindo aqui já nos afogamos, mas tivemos ferramentas para sair daquela situação, porque a situação foi simples ou porque você tinha muitas ferramentas. Então é muito importante que as pessoas sejam sensibilizadas de que o afogamento acontece com qualquer um, qualquer raça, religião, poder aquisitivo, sexo. Acontece com aquelas pessoas que mais sabem nadar, né? Isso acontece muito frequentemente com triatlonista, surfista, nadador especializado, pessoas que se acham o máximo na natação, são as pessoas que mais se expõem ao risco e uma hora ou outra ela perde a competência aquática rapidamente, por um mal-estar, por uma cãibra, por não estar bem naquele dia, e isso precipita o afogamento. Tá? Então é muito importante quebrar essa barreira para que a gente possa sensibilizar as pessoas e elas possam aceitar as nossas dicas. Isso tem que envolver os mais novos e os mais velhos, toda uma sociedade. Não só as crianças, não só os pais, mas todo mundo que é responsável pela redução dos afogamentos. Para evitar uma situação como essa, uma criança, 9 anos de idade, afogada num dia de domingo, quando todo mundo se retirou para descansar e a criança ficou lá porque todo mundo achou que ela estava muito bem, e na realidade não estava, e aí foi ressuscitada, mas está em estado vegetativo persistente, ou seja, faz parte daqueles quase 90% das pessoas que não recuperam ou recuperam com sequelas graves após um afogamento. É isso que a gente quer evitar.
E agradecer a vocês pela atenção. E se tiverem qualquer pergunta sobre o que a gente está falando, sobre essa palestra, sobre essa aula, entra no grupo fechado do Telegram, participa lá e bota a tua questão. Tem muita gente já presente, a gente está sempre trocando arquivos importantes. Obrigado, hein?